Muy buenas noches, Uma boa noite, amados amigos. Boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Ciudad Juárez, República Mexicana. É para mim uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião. Nesta noite, quero ler uma passagem em Apocalipse, capítulo 1, versículos 10 ao 20, aonde diz: Eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escreve em um livro o que vês. Envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E eu me virei para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 candeeiros de ouro, e em meio aos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés, e cingido pelo peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a branca lã, como a neve. Seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhante ao latão reluzente, refulgente, como se tivesse sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como o estrondo de muitas águas. Tinha na sua destra 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando eu vi, caí como morto aos seus pés. E ele colocou sua destra sobre mim, me dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e estive morto. Mas eis que eu vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do Hades. Tem as chaves da morte e do Hades, ou seja, as chaves do inferno e da morte. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que hão de ser depois destas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros que viste são as 7 igrejas. O nosso tema para esta ocasião é o mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros. Podem se assentar, por gentileza. Perdão. Tenho estado com a minha garganta afetada em toda essa viagem, mas Deus tem me ajudado. E eu espero que também, pois, vocês sejam pacientes e compreensivos com esta parte. Que Deus abençoe nossos corações com a sua palavra e nos permita entendê-la. O mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros. Aqui, nesta passagem que temos lido, encontramos as 7 igrejas, estas 7 igrejas mencionadas da Ásia Menor, mesmo que houveram mais igrejas ali na Ásia Menor, mas estas 7 igrejas foram escolhidas como tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo, passando por suas 7 etapas ou eras. Estas 7 igrejas da Ásia Menor tinham as características que estariam manifestadas na igreja do Senhor Jesus Cristo, passando por suas 7 etapas. E estas 7 igrejas cobrem tanto aos escolhidos de Cristo como o restante do cristianismo, ou seja, que estas 7 igrejas representam, cada uma delas,
o cristianismo completo. E em meio ao cristianismo estaria os escolhidos de Deus. E estaria também o joio. Estariam, vejam vocês, ambos grupos, o trigo e o joio juntos. E é por isso que Cristo, em Espírito Santo, através do mensageiro de cada era, fala ao trigo e também fala ao joio. Encontramos que a forma em que Cristo falaria durante essas 7 etapas seria através do anjo mensageiro de cada era. Estas 7 etapas ou eras se cumpririam em diferentes territórios. A primeira se cumpriu na Ásia Menor, a segunda na França, a terceira na Hungria e na França, a quarta na Escócia e Irlanda, a quinta na Alemanha, a sexta na Inglaterra e a sétima na América do Norte. Os mensageiros dessas eras foram São Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Marion Branham. E estes anjos mensageiros foram representados nestas 7 estrelas que o Filho do Homem tem em sua mão, em sua destra, aqui em Apocalipse capítulo 1, versículos 10 ao 20. As 7 estrelas são os 7 anjos mensageiros. Vejam vocês, aqui diz, o mistério das 7 estrelas que viste da minha destra e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros que viste são as 7 igrejas. Agora, vejam vocês como estas 7 estrelas representam a estes 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E os 7 candeeiros representam as 7 eras da igreja gentia, os quais foram tipificadas nessas 7 igrejas da Ásia Menor. E agora, vejam como Cristo tem estado em meio à sua igreja nessas 7 etapas ou eras da igreja gentia. Tem estado velado e revelado através de cada um destes anjos mensageiros. E a voz de Cristo, vejam vocês, saiu da boca do mensageiro de cada era. Eles foram a boca de Cristo em cada era. E vejam vocês como Cristo realizou a sua obra correspondente a cada era. E foi construindo o seu templo espiritual, sua igreja, seu corpo místico de crentes, de era em era, utilizando a um anjo mensageiro, que é uma estrela, na destra de Cristo. 7 estrelas, 7 anjos mensageiros. E agora vejam como de era em era, Cristo tem construído a sua igreja. Temos visto que o candeeiro ou candelabro estava no lugar santo, e as 7 etapas ou eras da igreja gentia correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Jesus Cristo. E estas 7 estrelas, que são 7 anjos mensageiros, que também são as 7 luzes das 7 lâmpadas, encontramos que também correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Jesus Cristo. Estas 7 etapas já foram cumpridas. Depois dessas 7 etapas, Cristo tem que construir o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E, consequentemente, tem que passar o território onde ele colocou estas pedras vivas, esses escolhidos, os quais tem que chamar no último dia para juntá-los e, com este grupo de escolhidos, formar a era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Jesus Cristo. Agora, temos visto como Cristo atuou nas eras passadas, nas 7 eras. Temos visto que são as 7 estrelas e temos visto que são os 7 candeeiros, ou 7 lâmpadas, que estavam no candeeiro ou candelabro lá no templo, no lugar santo do templo que construiu Moisés.
e o templo que também construiu o rei Salomão. Agora vejam. Em Zacarias capítulo 4 nos diz: Deus, através do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz: E me voltou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono e disse: O que vês? Eu respondi: Eu tenho olhado, e eis que eu vejo um candelabro de ouro, todo de ouro, com um depósito na parte de cima, e as suas 7 lâmpadas em cima do candelabro, e 7 tubos para as lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele 2 oliveiras, uma à direita do depósito e outro à sua esquerda. Eu prossegui e falei, dizendo àquele anjo que falava comigo: O que é isto, Senhor meu? E o anjo que falava comigo respondeu e me disse: Não sabes o que é isto? E eu disse: Senhor meu, não. Eu disse: Não, meu Senhor. Então respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que diz: Não com exército, nem com força, mas com meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás reduzido a uma campina. Ele tirará a pedra angular com aclamações, de graça, graça a ela. Veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel lançarão os alicerces dessa casa, e as suas mãos a terminarão. E conhecerás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque os que menosprezaram o dia das coisas pequenas se alegrarão, e verão o prumo na mão de Zorobabel. Estes 7 olhos são... Estes 7 são os olhos de Jeová, que percorrem toda a terra. Estes, pois, são os 7 anjos mensageiros das 7 eras, nos quais, pois, tem estado o Espírito de Cristo manifestado. Olhos representa profetas enviados por Deus. Ou seja, videntes. Falei mais e disse: O que significam estas 2 oliveiras, à direita do candelabro e à sua esquerda? Falei ainda novamente e disse: O que significam os 2 ramos de oliveira, que através de 2 tubos de ouro vertem de si azeite como ouro? E me respondeu dizendo: Não sabes o que é isto? Eu disse: Senhor meu, não. E ele disse: Estes são os 2 ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Agora vejam, Deus aqui está mostrando ao profeta Zacarias o templo aqui, que é tipo e figura do templo espiritual de Jesus Cristo, que é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso aqui, o príncipe Zorobabel e o sacerdote, sumo sacerdote Josué, representam a Cristo. Cristo como rei e Cristo como sumo sacerdote. E é por isso que no capítulo 6, versículo 12, nos falando sobre Zorobabel sendo tipo e figura de Cristo, diz: E falarás dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, dizendo: Eis aqui o varão cujo nome é Renovo, o qual brotará de suas raízes e edificará o templo do Senhor. Zorobabel vinha da linhagem do rei Davi, Zacarias 6,12, e por isso é tipo e figura do Messias de Cristo, o qual construiria um templo para Deus. E seria um templo eterno, o qual o Messias construiria para Deus. E o templo que Zorobabel estaria construindo seria tipo e figura do templo que seria construído pelo Messias, por Jesus Cristo. E vejam vocês como no templo que está no céu, como no templo que construiu o rei Salomão e o templo que construiu Moisés, encontramos que houve um lugar de átrio, lugar santo e lugar santíssimo, e de tipo e figura do que há no céu. E agora
encontramos que na construção do templo espiritual de Cristo, encontramos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, passando por suas 7 eras, pertence ao átrio deste templo espiritual. E por isso tem 7 luzes acesas, que são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E encontramos que está aí o candeeiro ou candelabro com suas 7 lâmpadas acesas. As 7 lâmpadas ou os depósitos são as 7 eras da igreja gentia, com seus 7 anjos mensageiros acesos com fogo do Espírito de Jesus Cristo. Mas então, quando termina este trabalho, durante as 7 etapas eras da igreja gentia, temos que passar ao lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo, para que se materialize neste templo o que está no lugar santíssimo do templo que está no céu, o que foi refletido no lugar santíssimo do templo que construiu Moisés e do templo que construiu Salomão. E agora, depois de passar pela Ásia Menor, Europa e América do Norte, no lugar santo do templo espiritual de Cristo, passamos a América Latina e o Caribe. E passando a América Latina e o Caribe, a Cristo o encontramos na América Latina e no Caribe, construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E é por isso que todas as coisas que estavam no lugar santíssimo do templo que construiu Moisés e do que construiu Salomão serão encontradas no templo espiritual de Cristo, sendo materializadas em seres humanos. Assim como aconteceu nas 7 eras da igreja gentia, no lugar santo do templo espiritual de Cristo, onde Cristo materializou com seres humanos as coisas do lugar santo, do templo que está no céu e do templo que construiu Moisés e do que Salomão construiu. E agora vejam a bênção tão grande que tocou a América Latina e ao Caribe. Ser o território onde Cristo construiria o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E por isso teria os seus escolhidos do último dia para a pedra angular e dispensação do reino, para com esses escolhidos colocarem sua maior parte da América Latina e no Caribe, ao chamá-los e juntá-los, os colocar no lugar santíssimo do seu templo espiritual. E com eles ele constrói este lugar santíssimo, para que tudo que está no céu, no lugar santíssimo, seja refletido no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo e produza o que Deus prometeu para este último dia em seu programa. E agora, por isso aqui, os 2 ungidos que estão diante da presença de Deus no céu têm que ser materializados na terra, no templo espiritual de Cristo, no lugar santíssimo do seu templo espiritual. E estes são os ministérios de Moisés e Elias aqui na terra, no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Assim como no céu estão os ministérios, no templo que está no céu, os ministérios são de quem? De Miguel e Gabriel, esses 2 poderosos arcanjos de Deus. Agora vejam tudo que tem que se materializar na terra. E tudo isso estando materializado na terra, no lugar santíssimo, no templo espiritual de Cristo. Tudo o que Cristo fala lá, no lugar santíssimo do templo que está no céu, será manifestado, cumprido aqui, no lugar santíssimo do templo que está aqui na terra, o templo de Cristo. E desde aí é que se conhecerão todas estas coisas que Deus fala, desde seu trono aí no céu, no lugar santíssimo, porque são comunicadas essas coisas ao templo espiritual de Cristo aqui na terra. E por isso é que a voz de Cristo sairá do lugar santíssimo do seu templo espiritual, nesse último dia. Já a voz de Cristo, vejam vocês, a qual esteve em cada era da igreja gentia, já não está em nenhuma dessas eras, porque já são história, já
transcorreram as 7 etapas ou eras. E aonde está a voz de Cristo atualmente? Está aqui, na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Jesus Cristo. E os escolhidos do último dia estariam escutando a voz de Cristo onde? No lugar santíssimo, e desde o lugar santíssimo, do seu templo espiritual. E em que território estaria se cumprindo a parte do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo? Pois na América Latina e o Caribe. E quem são os que estariam escutando a voz de Cristo nesse último dia? Pois nós, aqui, na República Mexicana e em todos os países latino-americanos e caribenhos. Agora temos visto este mistério que tem se movido de era em era. Temos visto quem são as 7 estrelas na mão de Cristo. E também temos visto quem são ou que são os 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros são as 7 eras da igreja gentia. E as 7 estrelas na mão de Cristo são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Vejam vocês como foram manifestados, cada um em seu tempo, em seu território, ou no território em que Deus lhes enviou, e aonde Deus cumpriu cada uma destas eras. Mas vejam, aos latino-americanos e caribenhos lhes tocou a melhor parte no programa divino, porque tocou-lhes a etapa do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. Vejam, para a primeira era, Cristo enviou um ministério. Cristo operou o ministério através de São Paulo. Enviou este ministério. E Cristo, em Espírito Santo, se manifestar em São Paulo, operando este ministério. E assim foi de era em era. Mas vejam, para a era da pedra angular, temos a promessa do ministério de Elias pela 5ª ocasião. E temos a promessa do ministério de Moisés pela 2ª ocasião. E temos a promessa do ministério de Jesus pela 2ª ocasião. Vejam, para 7 eras enviou 7 ministérios. E para a era da pedra angular envia 3 poderosos ministérios. E agora vejam vocês, como para a era da pedra angular é a única etapa onde a igreja do Senhor Jesus Cristo terá um ministério dispensacional. Terá um mensageiro dispensacional. Por essa causa é que estará se manifestando nele estes 3 grandes ministérios. O ministério de Jesus, o ministério dispensacional, o ministério de Moisés, um ministério dispensacional e o ministério de Elias, que veio passando do lugar átrio ao lugar santo, e do lugar santo aonde esteve, veja você, esteve no átrio, em Elias o Tisbita, em Eliseu e em João Batista. Então passou o lugar santo do templo de Jesus Cristo no 7º anjo mensageiro. E então passa ao lugar santíssimo no cumprimento de uma dos 2 ungidos, uma das 2 oliveiras de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante. Agora vejam como o ministério de Elias foi passando de etapa em etapa. O ministério de Moisés também passou do átrio. E depois de passou ao átrio, onde ele passa ao lugar santíssimo. E o ministério de Cristo, vejam vocês, como passou do átrio, passou ao lugar santo, e do lugar santo passou ao lugar santíssimo, neste tempo final, pois esteve no átrio, no Antigo Testamento. E em sua morte, veja vocês, foi no átrio também. Mas então passa as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Passa a dispensação da graça, onde o encontramos colocado dentro do lugar santo, do seu templo espiritual, falando através de cada anjo mensageiro. E então, para o último dia, passaria o lugar santíssimo, era da pedra angular, para falar através de seu anjo mensageiro. Agora vejam como a igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, como esteve no lugar santo. E então, como passaria a igreja do Senhor Jesus Cristo na etapa do último dia ao lugar santíssimo, com pessoas do tempo final, do último dia. E com as pessoas que esteve no lugar santo,
as pessoas que receberam o mensageiro da sua era e permaneceram com o mensageiro da sua era. Mas agora, para o último dia, passamos ao lugar santíssimo, na obra de Cristo do último dia, entre os latino-americanos e caribenhos. Assim que vejam a grande bênção do programa divino para esse último dia, no templo espiritual de Cristo corresponde à América Latina e ao Caribe. Agora, conhecendo a história das 7 estrelas e dos 7 candeeiros, podemos ver como Deus atuou nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E como isso depois chega a ser tipo e figura da forma em que Cristo atuaria no último dia, na era da pedra angular. E aonde Cristo se manifestaria na era da pedra angular através de seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve na era da pedra angular. E assim nos preparando, nos chamando e juntando na era da pedra angular e nos preparando para ser transformados e raptados neste último dia. Para mim tem sido um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando testemunho do mistério das 7 estrelas e os 7 candeeiros que se encontram no lugar santo e que aparece Cristo aqui, o Filho do Homem em meio aos 7 candeeiros de ouro, com as 7 estrelas na sua mão, em sua destra. Estas 7 estrelas, como temos visto, são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. São 7 olhos de Deus, de Jeová, e assim por diante. Por quê? Porque é o Espírito de Cristo em cada anjo mensageiro, manifestado, realizando a obra correspondente a cada era, no corpo místico de Cristo durante as 7 etapas da igreja gentia, no lugar santo do templo espiritual de Cristo. E agora temos passado a etapa do lugar santíssimo com os latino-americanos e caribenhos. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, correspondentes ao lugar santíssimo, e para os que estariam no lugar santíssimo, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E nos abra plenamente o entendimento para compreender todo o seu programa correspondente a este último dia. E, em breve, nos transforme e assim nos dê o corpo novo que nos prometeu para cada um de nós, e nos leve à ceia das bodas do Cordeiro em breve, neste último dia. Em o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os continue abençoando a todos, que Deus os guarde e deixe novamente com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa noite, dando graças a Jesus Cristo por suas 7 estrelas, pelas 7 estrelas, os 7 anjos mensageiros das 7 eras, e pelos 7 candeeiros de ouro, as 7 lâmpadas de ouro que estão no candeeiro, e também pela era da pedra angular, pela era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e todos passem uma boa noite. Muito obrigado por vossa amável atenção.